não vimos, né? Nossos irmãos fora do corpo físico que estão aqui, aprendendo conosco, crescendo conosco, e os outros que estão a nos orientar, nos amparar e nos abraçar. Nesse mês de novembro, nós estamos tratando desafios da prática mediúnica, tão desafiadora ainda no nosso planeta Terra, no nosso nível evolutivo, e tão maravilhoso também termos a bênção do intercâmbio entre os mundos, a bênção do alto para o nosso crescimento. E hoje nós vamos falar os perigos da mediunidade com o nosso querido irmão Ivan César. Muito bom, né, Ivan, estar aqui, porque a gente se encontrou algumas vezes virtualmente. Depois tivemos um probleminha que você não pôde estar, mas graças a Deus, hoje você está aqui conosco, não é? Eu falei, você vai falar ainda mais forte. E graças a Deus pela sua recuperação, por estar aqui conosco. Então, eu vou ler aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Já estávamos elevando os nossos pensamentos com a música da nossa querida irmã Ivonice, a quem a gente agradece muito por essa harmonização inicial. E em o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui o capítulo 17, pedi e obtereis, 27, pedi e obtereis, o item 23, que fala da prece, felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra, são as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Luxorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhes perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que possamos então penetrar esse mundo da prece, sentir as vozes superiores daqueles que nos auxiliam, que nos guardam em nome do Mestre Jesus, que orientam a nossa caminhada, que atendem às nossas necessidades, obedecendo às ordens do Pai Celestial, que nos conduzem ao melhor caminho
que nos faz aprender com todas as dores, com todos os obstáculos da nossa senda evolutiva, pois apenas para isso é que nos chegam as diversidades. Que o nosso coração sinta o abraço do anjo guardião que nos sustenta neste caminho. Sê conosco, amado Mestre Jesus, e faz-nos sentir a Tua presença hoje e sempre. Que assim seja. Então, na presença de todos os nossos amigos encarnados e desencarnados, vamos iniciar a nossa explanação, passando a palavra ao sempre bem-vindo Ivan. Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos, muito boa tarde. Boa tarde. Naquele que era para ser o nosso encontro mais recente, né, eu precisei faltar por um problema de saúde. Até pensamos em fazer virtual, mas com o rosto todo inchado, estava meio complicado, mas enfim, aqui estou para, como você disse da última vez, né, para falar mais forte, inclusive. Quando a gente dá uma descansada na voz, dá uma melhorada também. É muito comum, eu diria que é até convencional, que a maior parte de nós, quando chegamos nas casas espíritas, cheguemos com dúvidas a respeito de processos mediúnicos que já estão acontecendo conosco. É alguém que se sente mal, sem justa razão, ou até aquela frase, aquela afirmação comum de se fazer: estou sendo obsidiado, estou sendo obsidiada. Quantos não foram entre nós aquelas e aqueles que chegamos nas instituições espíritas com essa afirmativa, mas acima de tudo buscando uma solução para o problema. Problema entre aspas. O que nos ocorre é que muitas vezes essa ideia dos processos obsessivos, eles terminam, nós, no nosso pouco entendimento inicial, muitas vezes terminamos separando o processo obsessivo do processo mediúnico. Mas aí, quando vamos acalmando as coisas, quando a poeira vai sentando, quando começamos a entender, a gente logo acende aquela lâmpada na cabeça: nossa, então eu sou médium. A partir de agora eu vou ter poderes especiais. Eu vou entrar para a escola do professor Charles Xavier. Você é um X-Men. Você é uma pessoa que eu vou enxergar tudo e qualquer coisa que estiver acontecendo ao meu redor e com certeza estarei rodeado, envolvido sempre por espíritos benfeitores. Eu sinto informar, mas está bem longe de ser assim. Vamos lembrar da codificação kardeciana? Primeira vez que eu ouvi uma frase sobre o processo de Kardec, sobre a personalidade de Kardec, eu não esqueci mais essa frase. Ela me intrigou durante alguns anos, até hoje, quando diziam assim: Kardec tratava os espíritos como tratava os homens. Talvez nós não façamos muita ideia do quanto uma simples frase é libertadora, como essa.
Porque o que acontece nas nossas instituições, o que acontece nas nossas casas, o que acontece nas nossas práticas do Evangelho no lar? Se o Espírito falou, é porque é verdade. Eu lembrei de um trecho que está na primeira epístola de João. Fiz até um recorte aqui. Capítulo 4, versículo 1. João diz assim: Amados, não creiais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O trecho daquele que é tido como o discípulo querido, preferido de Jesus, é muito claro. E João aqui se referia não apenas, penso eu, aos profetas encarnados, mas, acima de tudo e especialmente, aos profetas desencarnados. Porque é muito simples percebermos como nós somos suscetíveis a crenças, muitas vezes, que não fazem o menor sentido. Basta eu colocar aqui uma voz diferente, fechar os olhos e dar uma frase, uma palavra de ordem aqui a vocês. E a maior parte das pessoas vão acreditar que é um espírito que está se comunicando, e como é um espírito que se comunicou pelo palestrante, é porque é um benfeitor. Então eu vou fazer o que ele quer. Kardec tratava os espíritos como tratava os homens. Vamos lembrar do processo inicial, quando ele vai à casa da senhora de Plane-Maison para participar da primeira reunião mediúnica que ele participou na vida. Reparem, Kardec é convidado pelo seu amigo Senhor Fortier para participar da primeira reunião mediúnica por volta de 1850, março mais ou menos de 1850. O processo de codificação de O Livro dos Espíritos começa em 1855, 5 anos depois. Kardec fez 5 anos de observação até começar o trabalho. E nesse processo de 5 anos, a primeira coisa que ele fez, se as mesas girantes, se as cadeiras, as mesas, os objetos que respondem servem de diversão, e eu estou aqui para fazer um trabalho sério, então aqueles que querem se divertir já não servem para o meu trabalho. Então ele deixa de ir às reuniões na casa da senhora de Plane-Maison e parte para um outro local. Os médiuns que queriam trabalho sério, sejam bem-vindos e bem-vindas, especialmente bem-vindas. Os espíritos que queriam trabalho sério, esses eram evocados, os outros repelidos. Kardec tratava os espíritos como tratava os homens. Se alguém falasse alguma bobagem, se algum zombeteiro tirado engraçadinho aparecesse para atrapalhar o trabalho, ele era gentilmente convidado a retirar-se, como deve ser, onde queremos seriedade. Eu não sei se vocês sabem, mas a ideia dos espíritos e da mediunidade para Kardec era tão importante que em nenhuma das 5 obras da codificação, Kardec fez a identificação do médium que trouxe a mensagem. Nenhuma. Podem procurar todos os textos. Exceção feita a um texto que está em A Gênese, Uranografia Geral do Planeta, que é do espírito Galileu, e Kardec faz a citação que o médium que recebeu aquela mensagem foi o senhor C.F. Veja, deu apenas as iniciais. Mas quem conhece um pouco do processo da codificação sabe que C.F. era Camille Flammarion, um dos grandes cientistas daquela época. A única. Por que Kardec fez isso? Porque o trabalho não era dos médiuns. O trabalho é dos espíritos. O médium pouco importa. Nós sabemos os nomes das meninas Baudin, das irmãs Baudin,
Sabemos o nome de Ruth e Jafé, sabemos o nome de Hermance Dufour, sabemos o nome da própria senhora de Plane-Maison, de Amélie Boudet. Ah, Amélie era médium também. Porque a história conta. Apenas por isso, porque Kardec, na codificação, não cita o nome de absolutamente ninguém. Inclusive, Ruth Jafé fica chateada com isso e abandona o trabalho, porque ela queria o que muitos de nós queremos, né? Fama. Mediunidade, portanto, é um trabalho absolutamente convencional no nosso dia a dia, porém repleto de responsabilidades e, antes de tudo, renúncias. Vamos lembrar do espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando na sua obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, acho que no 5º capítulo, ele fala sobre sacrifícios, renúncias e provações. São as 3 palavras de ordem no exercício mediúnico. Quem aqui quer isso? A gente quer ser médium para chegar aqui numa casa espírita e dizer: nossa, Cissa, olha que espírito luminoso está do seu lado. Fátima, nossa, quando você chegou ali, eu vi uma luz brilhar, que coisa mais linda. E aí as pessoas se impressionam. Nossa, Ivan enxerga as coisas. Para quê? Nós nos esquecemos dos perigos da mediunidade. E tem perigos, como tudo na vida. Se você sai da sua casa, por exemplo, para entregar comida na rua, o que você mais vai passar é perigo. Eu já vi gente morrer, gente ser alvejada à distância que nós estamos aqui, em um trabalho de rua. E com a mediunidade é diferente. Claro que nós não vamos, em tese, não vamos correr o risco de sermos alvejados na mediunidade, mas podem acontecer algumas questões que muitas vezes nós ou desconhecemos, ou desconsideramos, ou não sabemos, ou não estamos preparados para tal. E vamos citar aqui algumas delas. Eu vou pedir permissão a vocês para falar de algumas questões pessoais. Eu acho que vai dar um pouco mais de vivacidade ao nosso trabalho, porque aprendi desde muito cedo, desde vamos chamar de sintomas iniciais, de que poderia aí ter uma dificuldade ao longo do caminho, algumas dificuldades ao longo do caminho, nada porém que não pudéssemos resolver com as 2 palavras de Kardec a respeito da mediunidade. Mediunidade é teoria e prática, nem só teoria, nem só prática, as 2 coisas. Aí lá em O Livro dos Médiuns, no capítulo 28, nós vamos encontrar, capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. A eclosão mediúnica, e aí é um apontamento que eu faço, né? A eclosão mediúnica e as ideias patológicas, as ideias de doença, de patologia. Por isso eu disse que vou precisar entrar nas questões pessoais. 2003, fazia faculdade aqui pertinho, na Cairu. E aí um dia combinamos de ir na casa de um amigo, porque tinha um trabalho, aquelas coisas de faculdade, né? Ok, fui, fiz o trabalho. Na volta para casa, andando ali pelas ruas do Tororó, senti já estava com uma dor de cabeça que não era convencional, e senti uma tontura tão forte que eu precisei apoiar em um carro que estava estacionado para não cair no chão. As dores de cabeça, alguns dias atrás, eu já havia começado a sentir, e já me causava uma certa aflição, porque eu não sinto, raramente eu sinto dor de cabeça, e começou a vir com frequência. Quando veio a tontura, eu assustei, eu digo, opa, pode estar acontecendo alguma coisa importante aí. Nessa época,
Eu não fazia a menor ideia do que era espiritismo, nunca tinha ouvido falar em Kardec. Chico Xavier eu só tinha ouvido falar porque passava no programa do Gugu as frases de Chico Xavier. Vocês lembram disso? Não é da época de vocês não, né? É da minha. O que é que eu fiz? Estou doente. O que é que o doente faz? O doente prudente procura os médicos. E lá fui eu, atrás de um monte de médico. Fui no médico clínico, no otorrino, no neuro, no médico de cabeça e pescoço, tudo que era especialidade, oftalmo, tudo que era especialidade que pudesse descobrir o que eu tinha, eu fui. O que é que descobriram? Nada. Até que entrei em um processo de depressão. Nesse processo de depressão, eu ouvi de uma médica que talvez, se eu buscasse uma ajuda religiosa, junto, obviamente, com o trabalho da psicóloga, o meu processo de depressão seria rapidamente resolvido. Apenas disse que eu deveria buscar, que eu poderia buscar ajuda religiosa. Naquela ocasião também eu não estava nem aí para religião nenhuma. Se eu não conhecia o Espiritismo, fui batizado católico, né? Porque a maioria das crianças não tem escolha, simplesmente batizam em fim de papo. Mas não estava nem aí para a religião. Aí passei na porta do Lar João Batista, vi a placa Lar João Batista, Centro Espírita Lar João Batista. Eu disse, o que é isso aqui? Peraí, deixa eu olhar lá o que é. Bati na porta. Angélica, minha querida amiga já desencarnada, abre a porta. Se eu posso ajudar em quê? Não sei. Entre, vem cá, bora conversar. Aí eu lembrei de falar com ela das dores de cabeça e que ninguém tinha diagnosticado. Ela falou assim, não se preocupe. Se ninguém te deu o diagnóstico, eu dou. Você dá a dor. E o que é mediunidade? O que é isso, menino? Sei lá o que é mediunidade. Se você quiser saber, se você estudar, se você se preparar, as suas dores de cabeça vão acabar. Ora, quem é que não quer se ver livre das dores de cabeça? Comecei a estudar no início de 2004, estou aqui hoje, né? Fazendo palestra. Então pode acontecer com muitas pessoas, muitos de nós aqui podemos já ter passado por algo parecido. Agora, cuidado. Algumas vezes nós escutamos afirmações de pessoas ditas e entendidas que é como se fôssemos, eu diria, produtos de um mesmo lote. Com todo mundo vai acontecer do mesmo jeito, da mesma... Não, gente. Não é assim, não. A pessoa, quando fala em psicografia, por exemplo. Eu quero saber se eu sou psicólogo. Você vai saber facilmente, porque seu braço vai pesar, vai começar a doer, vai formigar, vai se mexer sozinho. Com todo mundo é assim? É isso que Kardec diz lá em O Livro dos Médiuns. Quando você for começar a escrever, não vai sair nada, vai rasgar o papel. Será? Cuidado, porque eu ando dando umas certezas aí pra gente que são meio complicadas de levar a sério. Então não se preocupem. Em princípio, até pode parecer um problema de saúde, mas é apenas uma questão de ajuste. Lembre de Kardec, teoria e prática. Eu lembro de um rapaz, eu terminei me tornando trabalhador do Lar João Batista. Eu lembro de um senhor, na verdade, quase 70 anos, que ele nos contou. Ele frequentava determinado grupo espírita aqui na nossa cidade e, como se mudou para próximo lá ao Garcia, ele terminou buscando uma outra casa mais próxima que pudesse frequentar. Aí chega lá no Lar João Batista. Nesse dia estávamos Angélica, eu e a diretora do departamento mediúnico. Na ocasião era a Clélia, também já no plano espiritual. Falei de Angélica, plano espiritual. Falei de Clélia, plano espiritual. Só está faltando eu. Mas estou sem pressa, viu? Não tenho essa agonia comigo, não. Prestes a fazer aniversário, falando isso. Aí esse senhor chegou para a gente e falou assim: olha, eu vim do centro tal, não sei o quê, eu vim para trabalhar na reunião mediúnica.
Aí a Angélica me olhou para a Clélia olhou para os dois, todo mundo se olhando. Aí a Angélica fez assim: muito bem, seja bem-vindo. Aí ele fez assim: ah, que bom, então quando é que eu começo? Já é na próxima reunião? Aí a Angélica fez assim: não, o senhor vai precisar passar pelo processo que todas as pessoas passam por aqui. Fazer a escola mediúnica, estudar no grupo de estudo específico, verificar previamente os seus conhecimentos básicos da doutrina espírita. Ah, mas eu já trabalho na mediúnica há não sei quantos anos em determinado centro, vou ter que passar por tudo de novo. Olha, vai. Quando a gente vê isso, logo pensa, né? Vai desistir. Mas vocês sabem que ele não desistiu? Ele seguiu da forma como foi orientado, e 1 ano e meio depois, finalmente começou a trabalhar na reunião mediúnica. Isso é seriedade, isso é cuidado, isso é compromisso, tanto da casa como da pessoa interessada. Algumas pessoas têm muitas dúvidas a respeito daquilo que se chama de fadiga no exercício da mediunidade. Em uma reunião mediúnica, por exemplo, um médium, uma médium, pode manifestar quantos espíritos, em especial aqueles ditos espíritos necessitados, quantos espíritos podemos manifestar em uma mesma reunião? Não sei. Vai de cada instituição, vai de cada casa, vai de cada regimento interno, vai de cada trabalho. Eu, Ivan César, aprendi que em uma reunião, aprendi por experiência própria, em uma reunião de 1 hora, como convencionalmente são as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, se você comunica mais de 3, para cair no chão não falta nada. Gente, entendam de uma vez por todas uma coisa: nós somos energia e uma energia. Não existe, por exemplo, a energia do trabalho mediúnico e a energia da digestão do alimento. Não existe. Uma energia, que somos nós, centelhas divinas. Quando nós usamos demais a nossa energia, é necessário recuperar, é necessário um período de descanso, é necessário refazer o nosso corpo espiritual para dar continuidade ao trabalho. Eu não sei se vocês já leram, não sei se eu devo chamar biografia, mas, por exemplo, tem um livro de César Said, que tem o título Francisco Sol de Assis. E nessa obra ele cita que aos domingos a benfeitora Joana de Ângeles, trabalhadora das esferas de Francisco de Assis, ela reserva esse dia da semana para subir alguns níveis espirituais para o seu refazimento do trabalho da semana toda. Rapaz, se Joana, no nível em que ela está, ela precisa se refazer do trabalho, quem é Ivan César para sair comunicando, como se diz, à torta e à direita e achar que não vai acontecer nada? Vamos lá, vamos falar em termos científicos agora. Você estava com a mão suspensa? Você quer fazer algum comentário? Estou pensando, porque eu às vezes sou dialogador. Sim. E O famoso doutrinador. Porque então o que acontece? O Joãozinho, o médium, dá comunicações que são bárbaras. Sim. Então eu que tenho que alertar a coordenadora de que ele precisa descansar, que por ela daria mais outra comunicação. Porque ela não é. Claro, isso é uma questão que também faz parte do trabalho de avaliação daquela reunião. Porém,
nós não podemos nos esquecer jamais do nosso compromisso. Eu preciso ser a primeira pessoa a me dar limite. Eu é que preciso saber que naquela reunião, naquele grupo mediúnico, eu posso trazer no máximo 3 comunicações. E entre elas eu preciso de um intervalo, pelo menos uns 10 minutinhos. Agora, se eu faço isso de maneira constante, sem observar essas questões, aí sim, cabe ao dirigente, a quem quer que seja, depois do trabalho, chamar a pessoa em particular e conversar um pouco sobre o que está acontecendo. Agora, quer que eu lhe diga uma coisa? Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Infelizmente, porque o trabalho perde qualidade. A gente muitas vezes acha que por muito fazer, para dar um exemplo prático, no ano de 2017, nessa coisa de agendar palestras, no mês de outubro de 2017, eu fiz em um mês 14 palestras. Ou seja, era um dia em casa, um dia na rua. Um dia em casa, na média, né? Porque aconteceu de ter palestras seguidas. Aí, quando chegou na metade, já não aguentava mais. Na 7ª, eu digo, rapaz, o que é que eu quero com isso, gente? E quando eu fui fazer a minha autoavaliação, da 5ª em diante, as palestras já não prestaram mais. Eu não tinha tempo nem para preparar o trabalho. Como é que eu vou fazer um trabalho bem feito assim? Apenas, entre aspas, para chegar diante de um público e falar. Imagine para um trabalho mediúnico. Então nós precisamos ter cuidado em relação a isso. Kardec diz lá em O Livro dos Médiuns: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. Alguém aqui pratica esporte? Pelo amor de Deus, alguém levante a mão aí que é para... Ufa! Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu agora no início do mês. Eu determinei, de novembro não passa, eu vou voltar às atividades físicas. 1º de novembro, uma terça-feira, acordei mais cedo, tomei meu café, alonguei, orei a Deus para não infartar, calcei meu tênis e desci para caminhar. Não andei 100 metros. Aí estou escutando um negócio, chá. O que é isso? Eu pisei em algum pré, o que foi? Quando levantei assim o pé para olhar, o tênis já estava com a língua consolado, descolando. Aí eu olhei para o céu e digo, você é testemunha. Qual foi o problema? A última vez que eu havia usado aquele tênis foi para uma ocasião de festa do Dia dos Pais. Na escola que minha filha estudava. Quando minha filha tinha 2 anos, ela está com 7. E o tênis ficou lá, 5 anos, largado. Claro que ia dar ruim, né? Mas não tem problema não. Eu já encomendei outro, ele já está chegando aí, eu não vou desistir. Eu disse que não passava de novembro, ainda estamos em novembro. Pois bem, o exercício físico prolongado não nos cansa? Agora imagine o exercício físico, porque a mediunidade é um exercício físico e mental. Quantos de nós aqui já não dissemos assim? Eu não estou nem cansado, eu não estou nem cansado do corpo, eu estou com a mente cansada, e aí fica, entre aspas, inválido até o período do dia. Pensem aí. Então, o que é que determina mais o nosso cansaço? É o corpo ou a mente? Cuidado, gente. Às vezes a gente acha que se nós, por alguma razão, até de saúde mesmo, faltarmos a uma reunião mediúnica, a reunião mediúnica não vai acontecer porque eu faltei, os espíritos vão ficar chateados porque eu não fui, os espíritos os necessitados não serão atendidos porque Ivan não apareceu. Não é assim, não. Claro que nós temos compromissos, nós assumimos compromissos.
Mas existem ocasiões que, infelizmente, os compromissos não podem ser confirmados, né? Você vê, eu faltei na última, precisei faltar na última palestra aqui. Comecei a fazer palestra em janeiro de 2009. Portanto, estou prestes a fazer 14 anos como palestrante. Essa aqui foi apenas a segunda vez que eu faltei uma palestra em quase 14 anos. É compromisso. Então, quando nós despendemos fluidos, os trabalhadores e trabalhadoras aqui que são passistas, reparem que a partir de determinado número de pessoas você começa a sentir cansaço nos passes individuais. E a depender da técnica, você cansa mais ainda, porque existem algumas técnicas que braço para cima, braço para baixo, outras não. Outras são mais na base da imposição mesmo de mãos. Pessoas que dão muito passe, que começam a sentir a mão esquentando. Primeira vez que isso aconteceu comigo, eu com pouca experiência, eu disse, meu Deus, será que eu estou com febre? E fluido. Nós vamos doando a outra pessoa. Quando nós fazemos uma doação de sangue, qual é a recomendação? Repouso e água. Apenas. Eu diria que para o cansaço do trabalho mediúnico, eu diria que a recomendação é a mesma coisa, viu? Repouso e água. Se for fluidificada, melhor ainda. Kardec continua fazendo as suas observações. Há inconvenientes especiais para algumas pessoas no exercício da mediunidade? Mais uma vez, precisaremos adentrar o campo científico da história. Kardec diz assim: há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas, é mais uma delas, como outras tantas podem ser. Por exemplo, existem alguns de nós aqui que não podemos tomar café a partir de determinado horário, porque não vai dormir. É assim que funciona? Graças a Deus não é o meu caso, embora também eu não abuse. Café, eu não canso de dizer isso. Café é a bebida da mediunidade. Quanto mais café você bebe, mais médium você é. Quais são as características que uma pessoa pode ter que impede que ela faça trabalhos mediúnicos? Essencialmente, características voltadas ao emocional. Uma pessoa, por exemplo, que é diagnosticada como ansioso, ansiosa, crônico, crônica, não deve trabalhar mediunicamente. Por que, Ivan? Porque o ansioso, a ansiosa, normalmente faz uso de medicamentos psicotrópicos, medicamentos psiquiátricos. Esses medicamentos agem no nosso sistema nervoso, podendo nos colocar numa rotação, vamos dizer assim, mais baixa ou mais alta. Agora imagine uma pessoa que faz tratamento para a ansiedade, entra numa rotação mais alta por conta do medicamento e recebe para atendimento espírito, por exemplo, de um suicida. Vai dar ruim. Não vai acontecer, sabe por quê? Porque os benfeitores é que direcionam quem será ou não atendido. Mas não se pode brincar com essas coisas. Pessoas, por exemplo, que têm crises epiléticas, não devem trabalhar a mediunidade. Pessoas que estão em depressão, imagina um deprimido numa reunião mediúnica e recebe um outro espírito deprimido. O que na verdade vai ser o mais fácil de acontecer, porque afinal de contas, o nosso estado emocional emite ondas que atraem outros do mesmo estado emocional, do mesmo estado mental. Eu nunca esqueço de uma senhora amiga
que também era trabalhadora lá do Largo Batista, também já desencarnada. Eu estou hoje. Isso mesmo, o tempo é inexorável. Uma vez ela chegou para mim aflita. Na época eu já não trabalhava mais no Largo Batista, eu trabalhava na Mansão do Caminho. E aí fui fazer uma palestra lá e ela chegou para mim, toda aflita, falou assim, eu preciso da sua ajuda. Eu disse, da minha ajuda? O que foi? Eu preciso que você veja com o Divaldo uma dúvida que eu tenho. Achei estranho. De uma dúvida? Que dúvida? Ela, não, é porque eu tive que me afastar da reunião mediúnica, porque a direção pediu que eu me afastasse por causa de determinado medicamento que eu estou tomando para isso e aquilo, tal, não sei o quê. Mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, isso já faz parte da minha vida há não sei quantos anos, tal, aquela coisa toda. Eu disse, sim, mas qual seria a dúvida que eu deveria levar para Divaldo? Aí ela fez assim, não, eu queria que você contasse a história para Divaldo e ele respondesse se eu devo ou não voltar a trabalhar, para eu poder falar aqui para o pessoal da casa. Eu disse, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. Oi, Ivan, mas você está lá todo dia, você fala com ele, não sei o quê. Sim, justamente porque eu estou lá todo dia, é que eu não vou poder te ajudar. Por duas razões muito simples. A primeira, se você está suspensa do trabalho, por uma determinação da casa, eu conheço as pessoas responsáveis aqui, elas sabem o que estão fazendo. Nesse momento, você vai precisar se afastar do trabalho. A segunda questão, eu não tenho a menor dúvida de que, ainda que Divaldo concordasse que você pode voltar, ele jamais passaria por cima da determinação da casa em que você trabalha. Então, não vou nem perder meu tempo perguntando. Você não me perguntou, mas se você quer saber a minha opinião, eu vou te dizer. É mais seguro para você, nesse instante, se afastar do trabalho, quando você estiver em um outro nível de entendimento, de tranquilidade, você volta sem o menor problema. Ela voltou 2 anos depois, mas voltou. Bem, você olha aí, está vendo? Precisa essa peça. Essas pessoas não podem, pessoas nessas características. Teve um rapaz, eu brinco que foi o primeiro obsessor encarnado que eu encontrei numa casa espírita. Tem uns 4 anos só que ele desistiu de mim, infelizmente. Esse rapaz, ele foi fazer um curso básico de espiritismo e a aula de abertura, a aula inaugural do curso básico era minha. Eu não lembro o que foi que eu falei, eu sei que ele, por alguma razão, acreditou que por conta daquela minha frase, eu seria a pessoa capaz de resolver todos os problemas espirituais dele. Esse cidadão descobriu, alguém deu certamente, o meu número de telefone. Eu não tinha mais paz. Toda hora uma mensagem, toda hora uma ligação. Uma vez ele ligou para mim e falou assim, Ivan, eu disse, o que é, fulano, pelo amor de Deus? Minha casa está cheia de obsessores. Eu disse, é mesmo, menino? Por que você está dizendo isso? Ivan, a luz está acendendo e apagando sozinha. Acendendo e apagando sozinha? Como assim? Eu saio daqui, ela apaga, daqui a pouco eu volto, ela acende, não sei o quê. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Ele, um teste seria um teste. E vamos, beleza. Chegue, pare de frente para o interruptor, onde a luz que comanda a lâmpada que está acendendo e apagando sozinha. Tá bom, estou parado aqui de frente para ele. Ligue aí a lâmpada. Ele ligou. Se aconteceu o quê? Ele acendeu. Eu disse, desligue agora. Ele desligou. Se aconteceu o quê? Ele apagou. Eu disse, que bom.
O seu processo obsessivo será solucionado por uma pessoa muito especial que se chama eletricista. Chame o primeiro que você tiver confiança, leve na sua casa e você vai ver que isso nunca mais vai acontecer. Para esse motivo, ele nunca mais me ligou, ou seja, o obsessor da lâmpada foi embora. O eletricista resolveu. Imagine uma pessoa dessas trabalhando em uma reunião e por alguma razão acontece um transporte. Isso tem sido tão raro que às vezes a gente fala, parece até a língua urbana, né? Transporte, materialização, mediunidade olfativa. Tem sido tão raro de acontecer que parece que ficou na época da codificação, mas ainda acontece. Imagine que acontece um transporte, sei lá, cai uma rosa aqui em cima da mesa, uma pessoa dessa participando da reunião. Ela nunca mais vai dormir na vida. A pessoa chega na casa espírita com uma dor de cabeça, sei lá, está gripada. Aí logo aparece alguém para dizer, dor de cabeça? Ah, com certeza é mediunidade. E a pessoa tem medo de espírito. Nunca mais volta. Nós precisamos ter cuidado com as coisas. A mediunidade, minhas senhoras e meus senhores, é um grande caminho para a nossa evolução. Porque apenas a grosso modo falando, nós temos, no mínimo, a possibilidade de estarmos em contato com benfeitores e benfeitoras espirituais para nos intuírem, para nos indicarem caminhos, para nos apontarem por onde devemos ir ou por onde devemos evitar. Se vamos fazer ou não, fica por conta do livre-arbítrio. Mas, no mínimo, essa condição. E aí nós queremos a mediunidade apenas para diversão. Uma pergunta que muita gente tem dúvida, tem até duas presentes aqui no recinto. A mediunidade, ela deve ser estimulada nas crianças? As pessoas assistem o filme de Chico Xavier, assistem o filme de Divaldo, conhecem a história das irmãs Bodan, Caroline e Julie, 8 e 10 anos. As próprias irmãs Fox, Kate e Maggie, tinha Leá também, mas Leá é um outro departamento. E aí pensa assim, nossa, eu sou espírita, e agora eu sou pai, eu sou mãe. Será que o meu filho, será que a minha filha é médium, assim como esses nomes? Aí leva para a evangelização infantil. Aí a criança diz uma frase boba. Boba para elas, né? Mas para a gente muitas vezes parece que descobriram a pólvora. Isso é uma prova da lei de progresso. Aí a pessoa olha e nossa, olha o que ela falou. Ah, é mediunidade. Com certeza. E aí já começa o processo de querer colocar aquela criança em um nível de compreensão que, obviamente, por ser criança, ela ainda não tem. Então, Kardec quer saber, as crianças devem ter estimulada a mediunidade? Isso representa algum perigo? A resposta é sem sombra de dúvidas. Nunca, jamais, em ocasião alguma, estimular fenômenos mediúnicos em crianças. Por quê? Porque são corpos e, acima de tudo, mentes em formação, em crescimento. São criaturas de Deus que ainda não têm discernimento sobre as coisas da vida. É natural que assim aconteça. Algumas crianças hoje não, sei lá, décadas para cá, as crianças estão nascendo cada vez mais com uma condição melhor do que quando nós nascemos. Né? A gente costuma falar muito na tecnologia, você pega um negócio desse aqui, bota na mão de uma criança, ela acaba com tudo, joga duro. E a gente às vezes fica catando letras, né? Tem que botar aquelas letras enormes para poder enxergar e se perde toda a confusão. A criança, claro, lei de progresso, a criança que hoje tem facilidade com isso aqui, na encarnação anterior dela, talvez ela já conhecesse o computador, coisa que nós, na nossa encarnação anterior, não conhecíamos.
Ivan, e as crianças que já demonstram condição mediúnica? Aí é um outro departamento. Nós também não devemos provocar, até porque elas já são, mas precisamos direcionar com a maior naturalidade possível. Talvez alguns de nós aqui já tenhamos ouvido falar, talvez até algum familiar de alguma criança que chegou do nada e falou assim: conversei com minha avó. Como assim, menino? Conversou com sua avó? Conversei com minha avó. Não, mas sua avó já está desencarnada. Como é que ela era? E a criança vai e descreve certinho como é que era a avó. Obviamente é um processo mediúnico patente. O que devemos fazer? Instruir dentro do nível de alcance daquela criança, porque para ela é normal ver a avó ou o avô, quem quer que seja, que já desencarnou. Para ela é normal. Quem se assusta é o adulto, porque já está todo contaminado com aquilo que é do nosso dia a dia. Ou alguém aqui não acredita que está cheio de espíritos desencarnados aqui entre nós? Mas eu não estou vendo. Alguém aqui já viu o sol? O sol existe, não existe? Alguém já viu o sol? Já conseguiu olhar para o sol e ver o sol? Não consegue. Claro, são coisas da vida. Então, existem, por mais que seja um caminho de bênçãos, daí mais uma vez a lembrança da obra de Manuel Flamengo de Miranda, né? Mediunidade, desafios e bênçãos. A mediunidade também pode representar perigos, principalmente quando mal direcionada, seja pelo médium, pela médium, seja pela instituição espírita que essa pessoa procura para entender o processo. Uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa aqui da nossa cidade, já tem alguns anos isso. Cheguei cedo, né? Como eu gosto de chegar. Infelizmente hoje não deu, mas enfim. E aí fiquei na recepção, conversando com a pessoa, com o responsável lá pelos convites, e comecei a ouvir uns barulhos e tal. Imaginei que tivesse acontecido alguma comemoração, alguma coisa assim. E perguntei, né, o que está acontecendo? Algum aniversário? Não, é a reunião mediúnica. Eu disse, legal. Aí vem a pergunta para mim, né? Você quer participar? Eu disse, gente, como assim participar? A reunião mediúnica é aberta, a nossa reunião é aberta. Eu disse, peraí, calma. Deixa eu tomar um pouquinho de ar aqui. Vocês fazem reunião mediúnica aberta? Uma casa espírita? Fazemos. E eu, que não faço parte do grupo de vocês, que vocês não sabem o meu nível de conhecimento, de compreensão dos fenômenos mediúnicos, eu posso entrar para participar? Pode, você e qualquer pessoa. Aí eu dei aquela respirada mais profunda ainda, rejeitei o convite, mas, por alguma obra do destino, o meu tema para aquela palestra era mediunidade. Aí, como brinca meu querido amigo de vocês também, Adilton Pugliese, eu invoquei caboclo, preto velho, benfeitor espírito, invoquei tudo que é espírito. Eu chega para diante de mim que agora a gente vai dar um recado. Mas, menino, eu fiz uma palestra. E por alguma coincidência da vida, eu nunca mais fui convidado para essa casa, né? Mas, enfim, faz parte do trabalho. A consciência estava em paz na época e está em paz até hoje. Para a gente encerrar, eu penso que de todas as possibilidades que Deus pode nos presentear, pode nos emprestar,
A mediunidade possivelmente é a mais bela, porque ela nos dá uma condição não especial, mas uma condição anômala, uma condição incomum de podermos ver, de podermos ouvir, de podermos sentir, mas acima de tudo, de podermos ser instrumentos para o trabalho de dignificação da vida. Vamos fazer um rápido exercício de empatia. Vamos tentar nos colocar no lugar daquele espírito desencarnado que está desesperado no plano espiritual, precisando de socorro, precisando de ajuda, sem saber o que fazer, e de repente alguém segura na sua mão, o leva a uma reunião mediúnica e lá está à sua disposição um médium e uma médium para emprestar o seu aparelho vocal, por exemplo, e ele, o necessitado, poder falar das suas aflições na erradicidade. Já paramos para pensar nisso? Já paramos para entender como nós, médiuns, nós somos grandes instrumentos de Deus? Então vamos trabalhar sério, porque há muita gente precisando de socorro, não apenas entre os desencarnados, como também entre os encarnados. E se nós recebemos a capacidade de sermos intérpretes dos Espíritos, que nós possamos abraçar o trabalho ao qual fomos convidados com a maior responsabilidade, com a maior seriedade possível, sem jamais esquecer que haverá sim sacrifícios, renúncias e provações, mas também receberemos muitas bênçãos por isso. Que o Senhor nos abençoe a todos e nos conduza em paz, hoje e sempre.